É um tipo de coisa que eu gosto muito de fazer todo dia, depois do trabalho, por exemplo, que é pra relaxar mesmo, como acaba entrando em outra realidade, assim, não é mais o trabalho, as contas, as coisas, é salvar a princesa, é matar aquele bicho, é outra coisa, assim. E até várias vezes acontece de outras pessoas que, da minha idade, assim, perguntarem, né, mas como você não vai pro bar, tomar uma cerveja lá com a gente, tá? Mas, pra mim isso não é o que relaxa, assim, eu não gosto de sair, beber, essas coisas, eu gosto de ir pra casa e jogar um pouquinho e dormir depois, que é o que mais me tranquiliza e me deixa bem. O legal do videogame é essa coisa de misturar a música com a arte e com a interatividade, né? Você é responsável pelas coisas que estão acontecendo naquele mundo. E isso, tipo, quando o criador do jogo consegue criar um jogo, um mundo que você consegue acreditar naquilo, você consegue entrar naquilo, realmente mexe com as pessoas, né? Via sempre meu pai jogando xadrez pelo computador, daí eu achava aquilo muito interessante. Que tinha uns bonequinhos, tinha um pouco de animação e eu já demonstrei interesse, né, por isso. Eu peguei bem no começo, em 84, que foi o ano que eu nasci, tinha um boom de jogos pro MSX, que era o computador da época que meu pai tinha. Então eu peguei justo uma leva de jogos que estavam com uma criatividade absurda e coisas diferentes, e então tava nascendo junto comigo, assim, então foi bem bom. E de lá pra cá eu não consegui parar. E acho que eu não vou parar tão cedo. Imagino com 70 anos lá jogando também e gostando daquilo, né? Quando eu nasci já tinha videogame em casa, meu pai era muito viciado em videogame. Hoje ele melhorou um pouco, né, porque ele jogava muito e desde criança a gente sempre compra, assim, vários videogames. A gente tem desde o do Master System, do Super Nintendo, até o Nintendo Wii, né, que foi o último agora da Nintendo. E coleciona jogos, e eu e meu irmão, desde sempre, ficava esperando aniversário, Natal e qualquer outro evento, assim, de presente para pedir um jogo novo, que era muito caro. Desde quando eu lembro, assim, desde quando eu nasci, já tinha um Atari em casa, que foi o primeiro videogame de todos. E eu jogava muito um jogo que eu não consigo lembrar o nome. Que eu jogava com os meus irmãos, assim, eu tenho 2 irmãos um pouco mais velhos.
E jogava com os meus pais também. Aí meu irmão adorava videogame também, e aí saiu um videogame mais novo, meus pais compraram pra ele, e aí eu comecei a cada vez jogar mais, né? Você falou que seu pai jogava muito. Joga Jogava ainda muito. um pouco. Não, Jogava hoje em não. dia ele parou porque começou a virar um vício, assim, absurdo. Ao ponto de ter um dia que a empregada chegou lá em casa pra começar a limpeza, tava 11 horas da manhã, e encontrou ele de terno, assim, sentado, jogando, porque ele tinha chegado do trabalho à noite de terno, sentou e ficou jogando, e 11 horas da manhã ele tava jogando ainda. Ela encontrou ele assim, o que você tá fazendo? Aí que ele viu que ele começou, que ele tava começando a ficar muito louco, assim, com isso. E hoje em dia ele nem joga mais. Falo pra ele que eu tô com um jogo novo, ele já pede pra eu passar longe, assim, que ele não quer nem ver. Senão vai dar problema, vai ficar viciado de novo. Todo o dinheiro que eu ganhava de aniversário, alguma coisa, eu juntava tudo, porque eu sabia que depois de 5 anos ia sair um videogame novo, aí eu pegava aquele dinheiro e comprava um videogame novo. Mas eu comecei com a Atari e depois a gente ganhou o Master, porque a Tectoy estava no Brasil, então o Master era muito mais barato, né? E aí depois quando meu irmão ganhou o Super NES, Super Nintendo, aí realmente foi marcante já, porque veio com Super Mario World, e era aquele jogo lindo, com várias fases, e aquela música maravilhosa. E foi o primeiro videogame que marcou, assim, eu meio que roubei do meu irmão, jogava direto, alugava o jogo sempre. Aí depois eu comprei o 64, Nintendo 64, virei fã da Nintendo depois, daí pra frente. Só tive videogame Nintendo, os meus amigos tinham os videogames da Sony, todos os Playstations, né? Mas eu sempre gostei da Nintendo porque eles tinham Zelda, tinham Mario, tinham esses jogos que são uma experiência diferente, assim, são uma experiência meio única. Aí eu tive o 64, aí depois comprei o GameCube, que também é da Nintendo, e agora eu tô com o Wii. E agora eu tô tentando fazer minha família começar a jogar um pouco mais também. Tanto que a gente tem todos os tapetinhos de dança agora, balance board, tem os instrumentos do Guitar Hero. Pode pôr aí, paixão. Sou estudante de música na Escola Municipal de Música de São Paulo. Eu estudo, toco em orquestra, em grupo de violoncelo, em orquestra de câmara também. O videogame é meio como se fosse bem meu hobby, assim. Embora eu goste de música, de videogame, sou muito interessado, eu
eu sempre acho que videogame foi desde criancinha, assim, que eu sempre gostava. Eu tive um videogame só, um Atari, também bem antigão, emprestado até. Daí depois eu fui direto pro Super Nintendo na casa de amigo. Olha, eu sempre gostei de videogame, mas meu pai nunca me comprou. Que meu pai sempre falou, não, você tem que estudar. Videogame a gente jogava mais na casa dos meus amigos do meu irmão e tudo mais. Mas eu sempre gostei muito. Eu jogava, ia pra caramba no fliperama, eu adorava fliperama. Tinha um do lado do curso de inglês, de vez em quando acabava cabulando assim, vou jogar. Na verdade, minha relação com videogame começou bem novinho, com SNES, Super Nintendo. Mas não tinha essa relação de vício que a gente tem hoje, né? Era diferente, era uma relação de criança jogando. E depois que eu conheci a Mora, ela tinha o 64, eu não tinha. E aquela coisa do 3D me impressionou, assim. Nossa, que é isso? It's me, Mario! Conheço várias pessoas que cresceram com essa mentalidade de videogame é coisa pra criança, desenho animado é coisa pra criança, tudo por causa dos pais e outros adultos chatos que não sabem que esse tipo de coisa você pode continuar fazendo pro resto da vida, não é de criança, Mas é uma coisa que aqui tá crescendo muito, né, como trabalho mesmo, como mercado. E hoje em dia tá um negócio assim que a gente leva muito a sério. Eu pretendo trabalhar com isso um dia, a gente tenta às vezes começar um jogo mesmo, a gente fazer em casa, com programas que a gente baixa. Que eu sempre tive um olhar aos jogos um pouco diferente do que eu percebia que as outras pessoas tinham. A pessoa jogava por jogar. Eu olhava e desde pequeno ficava descobrindo qual que é o trajeto do tiro. Esse bonequinho ele joga o tiro na direção que minha nave tá. Então se eu ficar com a nave parada ele me acerta. Aquele outro ele joga projetando se eu estivesse continuando andando na mesma direção, sabe? Eu sempre olhava assim, isso naturalmente desde pequeno. Então eu queria fazer jogos. O fato de você trabalhar hoje com animação, você acha que teve uma relação com essa formação, nascer num ambiente com videogame e tal? Com certeza. Com certeza, assim, desde muito nova. Como meus pais são músicos, então a gente sempre ouviu muita música em casa e meu pai adora cinema, então eu via muitos filmes todo dia com ele. Então esse meio, sabe, da arte, cinema, desenho, jogo, que também é uma arte que engloba todas as outras, né? Eu sempre tive muito dentro disso, nunca pensei em nada fora, como direito, medicina, nada disso. Então sempre já estava meio encaminhada, assim. Eu não demorei muito para descobrir que eu adorava desenhar e criar personagem, e criar história pro personagem, então nunca saí desse caminho, nunca pensei em outra coisa. E pretendo trabalhar com jogos também, mesmo que seja fazendo animação pra dentro do jogo, assim. Estando dentro do jogo, eu quero muito. Eu acho que é difícil o pessoal que não trabalha com isso, né, com videogame ou com desenho, coisas não convencionais, acho que é difícil eles perceberem que a gente trabalha, a gente rala pra caramba e a gente se diverte com tudo aquilo. A gente tá sofrendo de vez em quando, mas, tipo, cara, eu tô fazendo videogame. Então a gente já vê as tendências, o que funciona ou não funciona de jogo. É uma grande pesquisa em cima disso. E depois começa, né, a fase de criação daquilo. Tem artistas, tem programadores e tem game designers. E são esses três que formam o produto final, que é um jogo. O artista se preocupa na parte visual. É o que é bonito para os olhos do jogador. E tem o programador que faz aquilo funcionar, né, tecnicamente. E tem o game designer, que é a grande chave para se fazer um videogame, que é
como o jogador vai se divertir. Eu conheci o Davi e o Edson pela internet, numa comunidade de games. E aí eles queriam fazer games também, eles já tinham planos há mais tempo. Eu falei, vamos combinar, a gente se encontra, a gente conversa. E aí a gente formou uma parceria. E aí nessa parceria, cada um faz um pouco de tudo, porque com um grupo de 4 pessoas, um tem que ajudar o outro em todas as áreas. Mas a minha especialidade é game design. As pessoas têm prazer por aprender. Então se você dominar um jogo completamente, e você não tiver um desafio de alguém, e você entender completamente tudo como ele funciona, ele perde a graça. O aprender é interessante, só que o bom de um jogo, um cara com um jogo bom, ele consegue ensinar ao longo do jogo todo. Você não aprende tudo no começo, você vai aprendendo ele ao longo do jogo. E você tá mais pra frente, você vai ficar, tipo, o que a gente chama de master. Você ficou bom numa coisa que você já aprendeu há um tempo. Então essa distribuição de dificuldade, de desafios e de aprendizado no jogo é chave para um jogo bom. Muitas vezes eu ficava jogando, né, achando que eu tinha tempo e na verdade eu não tinha tempo. Então eu me atrasava para os meus eventos, né, para trabalho. Tiveram várias vezes que eu não fui para o trabalho, ou vezes que eu fui dormir 2 horas da manhã e eu tinha que acordar às 4. E aí, em função do jogo, eu acordei muito cansado e não consegui ir. O tempo, quando se está num jogo, assim, é um tempo um pouco diferente, o tempo passa mais rápido, é uma outra percepção. É completamente diferente, assim, é uma coisa... Eu já passei 12 horas jogando sem perceber que tinha sido tanto tempo, né? É como se é outra realidade, né? Você entra de cabeça mesmo naquele jogo, naquela história, aqueles personagens que você tem que ajudar, aquele vilão que você tem que, né, encontrar e matar, o tempo toma outra proporção mesmo, assim. Já aconteceu muito de eu achar que, deve ter passado umas 3, 4 horas e olhar e já amanheceu e eu tinha começado a jogar às 10 horas da noite, sabe? É uma forma de entretenimento, como qualquer outra, só que você consegue ficar imerso naquilo. De uma forma que às vezes um filme não consegue, pela questão de você não estar interagindo com aquilo, entendeu? Foi algum feriado, não sei se foi Natal ou se foi Dia dos Namorados, que coincide com o meu aniversário, eu não lembro. Eu sei que a gente foi numa casa de praia, que o Daniel tem lá em Camburi, que é enorme, é deliciosa. E, né, vem lá pra relaxar e tal, todo mundo com a cabeça desse tamanho. E no final, assim, a gente não viu a cor da rua, a gente não saiu da casa nenhum dia. A gente só ficou lá dentro durante, uma semana, não sei se foi mais, pra terminar um jogo, assim. A gente se enfiou num quarto, o quarto mais escuro e menor da casa, e ficou lá jogando. Quando a gente viu, já tinha passado. Todos esses dias a gente tá voltando pra São Paulo. A gente não viu a praia, a gente não viu a sauna, a gente não viu a piscina, nem o mercadinho da esquina, assim. Isso foi uma coisa que a gente conta, todo mundo acha muito ridículo, mas foi tão gostoso, sabe? Ninguém queria ir pra praia. E a gente jogou durante 4 dias seguidos, assim, acordar. Como eu sou o cozinheiro da turma, fazia café da manhã, comia e sentava no videogame, todo mundo jogando Pokémon. E aí chegava, fazia o almoço, voltava à tarde, continuava jogando, chegava à noite, fazia janta e continuava jogando, passava a noite inteira jogando. Pokémon. O mesmo jogo, durante 4 dias. Porque é muito viciante, né? É viciante. É viciante demais esses jogos, assim, são... E jogo japonês ainda costuma ser muito viciante e costuma levar diversas horas, né? Quando eu não estou trabalhando, quando não tenho muita coisa para estudar, acho que eu posso ficar mais de 10 horas. Tem jogo de internet também, que são jogos de RPG, que são jogos massivos, né? Tem muitos jogadores online. E aquele jogo, assim, esse jogo não para, né?
Então, às vezes eu deixava o computador ligado de noite, a noite inteira. Ele jogava sozinho. E logo de manhã cedo eu já acordava e já voltava pro computador. Era um joguinho que simulava uma fazenda. E todo dia eu precisava jogar, que precisava colher o morango, precisava alimentar as vacas e tirar o leite e vender, mas aí no outro dia eu tinha que dar presente de aniversário pra não sei qual personagem, senão ele ia parar de gostar de mim. Ficou uma coisa assim, uma vida paralela mesmo. Esse que eu fiquei 12 horas jogando e sentado assim, jogando. E quando eu vi, eu tava completamente dura, tinha passado metade do dia, não tinha feito nada. E foi quando eu percebi que é gostoso e tudo, mas precisava maneirar um pouco. Agora não mais, assim, agora eu fico no máximo umas 5, 6 horas jogando e não acontece mais isso de ficar 12 horas. É uma mistura, na verdade, de cair a ficha de que você tá muito naquilo e também enjoar um pouco. Eu sempre acabo enjoando um pouco de certos jogos. E aí conheço um outro que eu começo a ficar nessa de novo, de não, tem que jogar, né? E sabe, aí eu lembro que não, tem que fazer outras coisas, tem muito trabalho pra fazer. A Mora foi, por exemplo, uma pessoa que já desmaiou depois de jogar, né? Ela Desmaiou. Jogando Zelda, a gente ficou 12 horas sentados ali, 12, 8 horas, parar jogando, ela levantou e desmaiou. Né, mas... Não tinha comido, não tinha ido no banheiro, não tinha feito nada durante 12 horas, depois ela levantou. Que ótimo, além de tudo, vocês são fofoqueiros. É tipo isso. Você que pediu pra contar tudo. Você que pediu. Ela não falou nada disso. Acho que ela deve ter vergonha, mas é muito legal falar disso, né? Eu tenho orgulho de ter uma amiga aqui. Nossa. Você se considera viciado? Mais ou menos. Não é alguma coisa, é alguma coisa que eu posso diminuir, assim, o jogo, né? Ou você considera que em algum momento da sua vida você estava viciado, não agora, nesse momento, enfim, mas algum tempo atrás você começou a achar que aquilo estava demais mesmo e que era um vício? Eu acho que sim, quando eu estava em Porto Alegre, que eu estava direto. Eu não via os meus amigos, não dava de skate com eles, eu não saía mais com eles e ficava só no computador. E aquilo tava bem um vício mesmo. Eu só conversava com o pessoal da internet, do jogo. Só ficava naquilo lá. Não jogava outros jogos, também ficava só em um jogo. Agora eu procuro diversificar o meu tempo no computador. Eu me considero um viciado, mas não um viciado negativo. É um viciado, eu faço na hora que eu posso fazer. Nossa, teve uma vez que eu fiquei jogando esse jogo online, que o meu pai foi viajar. E era um momento que eu tava jogando bastante, ele tava sempre dizendo pra eu não jogar. E aí o pai vai viajar, beleza. Aí eu acho que eu dormi na sexta-feira. E aí passei o sábado inteiro jogando e o domingo inteiro jogando. E aí eu fui dormir, era na segunda-feira de manhã, que ele ia chegar na segunda meio-dia. Então ele ia chegar e eu tava dormindo. E eu joguei o final de semana todo, desde mais de 24 horas, né? Tinha até uns whiskies do meu avô, né? Então eu já botei whisky, gelo e fiquei lá na frente do computador. Eu fiz a minha festa ali mesmo, era uma época que eu tava bem ligado nesse jogo. E curti, pra mim foi bom. Bacana. E você ficou sozinho esse final de semana que você ficou jogando? Ou foram amigos pra sua casa? Não, fiquei sozinho o final de semana inteiro. Só eu e a internet.
comecei porque eu era gordinho. Aí eu jogava bola, aí eu parei de jogar bola, só jogava videogame em casa e não me exercitava. Aí minha mãe um dia me trouxe aí, viu que eu suava bastante quando eu jogo pump, aí ela começou a investir. Aí depois, competição virou uma consequência, porque eu gostei mesmo, gostei do pessoal e é muito divertido. É um simulador de dança, voltado mais para diversão para iniciantes. Aí fica a critério da pessoa se ela vai levar pro lado competitivo ou não. Mas a princípio é uma máquina que envolve coordenação corporal mesmo. Eu acho que o mais importante também é que, mesmo não parecendo, ela é uma máquina que ajuda nos exercícios, né? Eu mesmo que trabalho sentado o dia inteiro assim, eu levo como um exercício. Para fugir do sedentarismo, queima caloria, se a pessoa saber jogar, se administrar. E jogar sempre é um exercício, é uma academia. Aí eu comecei vendo, porque eu frequentava um lugar que eu jogava outros jogos, entendeu? Aí tinha 2 máquinas, eu via aquele monte de gente pisar e a curiosidade, só na curiosidade, a vontade, mas a timidez. Aí eu falei, vou esperar um dia ficar vazio, ninguém e jogar. Aí eu joguei nesse mesmo dia, já foi milhares de fichas e no outro dia, o dia inteiro e até hoje. Já parei, voltei. E tá aí, 9 anos jogando isso aí. Eu gosto muito de jogar pump, tô até com o taco aqui na mão. Eu gosto de jogar sinuca, E tem os de carrinho, eu gosto de carrinho. Esse carrinho eu acho legal também. Eu gosto de jogar muito corrida, para disputar com um colega. Eu gosto de jogo de luta e jogo de tiro. Esses 3 modos aí são os melhores que eu gosto. Pra jogar em máquina assim, é melhor. Começou quando eu era, muito novo, mano. Eu via o pessoal jogando assim, principalmente máquina de fliperama, máquina de corrida assim, eu achava legal. Só que como a gente não tinha muito dinheiro assim pra ficar indo nesses lugares assim, pra comprar um videogame pequeno pra mim. Aí eu ficava jogando direto o joguinho assim, pá. Só que eu enjoei. Aí eu perdi o interesse pro videogame. Aí depois mais velho, muitos amigos jogavam. Aí comecei a jogar com eles e comecei a gostar também. Na rua de baixo de casa onde eu morava, lá no Jardim Palmares, na Zona Sul, tinha um fliperama na rua de baixo, um bar na rua de baixo. E eu ia lá sempre pra comprar alguma coisa que meus pais pediam e tal. E aí eu via a máquina de fliperama, eu era pivete, tinha uns 7, 8 anos. Aí eu fui jogar ficha, baratinho, 25 centavos, né? Vou jogar. Aí comecei a jogar. E aí eu me interessei, né? Que era uma forma de eu já, sem eu perceber, eu já tava assim, me distraindo, sabe? De discussões, de briga de rua, essas coisas que eu às vezes ficava muito com a mente bagunçada, sabe? Então, uma das únicas brincadeiras assim que eu gostava mesmo era o fliperama. Aí eu me apeguei nisso, né, mano? Fui jogando. Às vezes sem dinheiro, roubava a garrafa vazia de casa, vasilhame, pra trocar no bar por ficha, jogar e tal. E saía às 7 horas da manhã pra ir pra escola, estudava cedo e tal. De eu ir pra escola e ia pro fliperama, pro bar na rua de baixo, né? E jogava. E foi assim, foi indo, né? E hoje em dia, eu acho que eu não consigo mais tirar isso da minha vida, né? Sempre tenho que ir lá, vejo um fliperama de longe, eu sempre tenho que ir e dar uma jogada, jogar uma ficha, jogar 2 fichas e tal. E na época eu não tinha videogame, né? Então era só o que me restava, era fliperama mesmo. Você lembra de algum jogo que você gostava de jogar? The King of Fighters.
É esse jogo que eu jogo até hoje. Como ele vai evoluindo? 97, 98, 99, 2000, 2001, 2000. Hoje já tá em 2005, né? Tem um 2006 e tal. E eu fui evoluindo junto com o jogo, né? Vai da B2 aí, né? Tô com o mute, quem quiser, vai da B2, vai da B2. Aqui, sobe aqui, Vai lá. Tem 3 aqui que eu tô. Tem 3 aqui. Fica por aí, o cara tá plantando a bola. Não dá cara não. Eu não sei se ele vai invadir, peraí, calma aí, fica aí. Ele tá de sniper, Lá em Porto Alegre, que eu morava com meu pai lá em Porto Alegre. E aí, às vezes, logo de manhã cedo, a gente já ia pra Lan House. Matava a escola e ia pra Lan House jogar. E aí eu gastava todo o dinheiro que meu pai me dava na Lan House. Fazia vários corujões, passava a noite inteira jogando, às vezes pra pedir uma pizza meia-noite. E daí até umas 6 da manhã, 7 da manhã sem comer. E todo mundo mal gritaria, assim, na Lan House, todo mundo se divertindo. Você ficou amigo da galera do fliperama, assim, quando você... Fico. É uma forma também de eu me comunicar com as pessoas, de eu me interagir no meio das pessoas que eu acho que são iguais a mim, né? Que também jogam fliperama também. Então sempre com o dono, como com as pessoas que jogam a mesma máquina também, sempre faço amizade, mesmo nunca conhecendo. Às vezes eu tava morando, por exemplo, na Zona Sul. Eu saí da Zona Sul pra ir lá no centro pra jogar a mesma máquina que tem do lado da minha casa, só pra conhecer pessoas novas, jogar com pessoas que jogam melhor que eu e tal. Desde pequeno eu nunca pedi permissão pra mim no fliperama. Pai, mãe, vamos no fliperama, né? Porque eles embaçavam, né? Que era no bar, eles não gostavam de ficar no bar, né? Mas aí depois de uma certa idade, depois da minha infância, né, que foi até meus 12 anos, eles começaram a embaçar mais. Aí ficou mais tranquilo. Aí às vezes eu até pedia dinheiro pra eles, tá vendo? Já passou a época do roubar vasilhame, né? De casa, a garrafa de cerveja vazia. Aí eu fui pedindo dinheiro pra eles pra jogar também. Mas eles sempre falavam pra mim, primeiro a responsabilidade, depois o divertimento. E eu nunca fiz o que eles falavam, né? Eu sempre colocava o divertimento primeiro, pulava a responsabilidade, pulava a escola, pulava tudo, tinha que fazer alguma coisa aqui, vou não, fliperama. Foram 2 jogos que marcaram assim a minha entrada, né, nesse mundo aí. Que acho que era o GTA, que é um jogo bem conhecido e às vezes não muito bem falado. No começo assim você atropelava as pessoas, que ele era um gráfico 2D, né? E daí você atropelava as pessoas com um carrinho visto na tela do computador, roubava carro, fazia várias coisas, pegava armas e dava tiro. Todo mundo fala, né, que é um jogo violento, que pode te deixar violento, você tem que tomar cuidado, não pode ficar jogando lá muito tempo, essas coisas assim, o pessoal sempre fala, né. E o que você acha disso? Eu acho, particularmente, não me deixava violento, né. Mas quando às vezes eu passava muito tempo na frente do videogame que eu jogava, tinha um PlayStation em casa. E aí era esse jogo de 2D, né? Jogo bem antigo. E aí meu pai sempre falava um monte pra mim, você tá mais agressivo essa semana. Qualquer hora você já me deu uma resposta pra mim e eu não falei nada pra você, né? E aí já largava uma resposta. Mas eu nunca achei que eu tava violento. Pra mim tava normal, assim. Eu morei fora um tempo e aí que eu aprendi inglês, né? Que eu consegui falar e ter fluência. E o GTA me mantém, assim, porque eu não tenho um grupo que eu consiga falar inglês, né? Que agora eu não estou mais dando aula de inglês. E aí o GTA tem bastante diálogo e você tá caminhando na rua, você encontra pessoas conversando. Então às vezes estão falando, então vamos se ver hoje à noite. Então tá, então não sei o quê.
tem alguns diálogos pequenos assim, e aí eles vão embora. E aí no meio você dá uma porrada neles. O jogo é, né, completamente doido. E às vezes também quando eu jogo muito GTA, eu sonho que eu tô dentro de um carro, eu bato o carro. Sonho que às vezes eu tô brigando com as pessoas. E aí não tem como explicar, é certo que é do GTA. Que o GTA tem uma visão que é tipo como se fosse uma câmera aqui de trás. E aí você sai assim, né? Bate, dá soco, atira. Então é uma visão bem assim, bem de sonho. Às vezes quando você sonha, você tá assim. E na rua também, às vezes eu tô pensando assim, às vezes eu tô com a minha mãe tá de carro. E aí um cara fecha ela, alguma coisa assim. Ah, mãe, passa por cima. Bate o carro nele ali. Fala assim, né? Destrói. E aí eu fico pensando no GTA, né? Pô, no GTA seria muito mais fácil, né? Descia do carro, ia lá, pegava o cara, batia nele. Pronto, pegava o carro dele ainda e ia embora com o carro dele. É muito comum a crítica ao videogame por conta da violência. Uma coisa quase que mecanicista. Isso vai gerar um comportamento violento e tal. O que você acha? Eu acho que sim, realmente tem jogos extremamente violentos que eu não consigo jogar. Mas até aí também tem muitos filmes muito violentos que eu assisto e faço assim, sabe? Eu acho que se a pessoa tem uma mente fraca e se ela tem já uma facilidade para ser psicopata, assassina, não é culpa do jogo se ela vai virar isso ou não. É tudo que influencia ela. Pode ser um filme, pode ser um jogo, pode ser o pai, pode ser o que ele viu na rua, sabe? Eu acho que é ridículo culpar os jogos por uma pessoa ser violenta ou não. Eu acredito, mas eu jogo totalmente aos GTA, os jogos totalmente violentos. Eu acredito mais quando tá no meu estado de mente. Quando meu estado de mente tá realmente assim, que eu quero, assim, agir na violência, o que eu faço? Coloco um GTA lá e vamos soltar os cachorros. E aí mata, rouba, aí faz tudo no GTA e depois quando você termina... É melhor você espalhar ali no videogame do que espalhar, né, na vida, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre estética. O que te interessa, o que você acha legal esteticamente? Eu gosto muito desses jogos de hoje em dia que são super cinematográficos, né? Eles têm uns puta filtros assim que você fica assistindo, você não quer jogar, você quer assistir o jogo. Tem umas trilhas sonoras absurdas e cada personagem que você pode ou não controlar tem uma história muito profunda, às vezes muito triste. Eu já chorei jogando videogame, sabe? Então eu gosto muito dessa estética que tá surgindo agora, que é colocar uns filmes de quase 1 hora no meio do jogo, assim, em 3D, mas você para de jogar e fica assistindo. E é lindo de morrer, mas aquela coisa antigona também dos pixels e ser tudo assim de lado também me interessa muito, eu também me emociono muito jogando esse tipo de jogo. Zelda foi um jogo que, assim, ele já é um clássico. O primeiro jogo é uma série, né? A Lenda de Zelda. E o primeiro dessa série foi lançado em 87 ou 86, mas eu tava nascendo nesse ano, então eu fui pegar mesmo o jogo quando foi lançado em 98, que foi o primeiro Zelda 3D, que é do Nintendo 64. E o que marcou muito, assim, pra mim é que tinha uma história muito profunda, você tinha que entender o que os personagens estavam falando, porque você tem que salvar a princesa, mas, né, você tem que saber por onde que você vai, que cada personagem tem pra te ajudar, pra te guiar. E como eu era muito nova, eu tava com 11 anos, me marcou muito esse negócio do você tem que entender a história. Então eu tive que me forçar pra entender inglês e os personagens me ajudando, e eu comecei a me interessar mesmo pelo videogame, não só como entretenimento, sabe?
Tem um que eu falo assim, que se eu tivesse criado esse jogo, eu poderia morrer feliz. Porque minha missão na Terra estava cumprida. Que é um jogo do Wario, que seria o rival do Mario, seria o Wario M ao contrário, né? O WarioWare, que é uma coleção de mini-jogos, são 200 mini-jogos de 5 segundos cada, colocados em uma ordem aleatória e com velocidade crescente, e pra mim, assim, é uma obra de arte. Eu gosto de jogos que tenham ideias simples, que sejam fáceis de fazer, mas que sejam coisas que ninguém pensou. Um outro que me vem à cabeça, jogo que me marcou assim, é o Pikmin. Que é um jogo com uma história muito diferente, é muito bonitinho, assim, tudo cheio de florzinha e borboletinha, mas no fundo ele é meio macabro, porque você controla um alienígena, que é pequenininho, ele caiu aqui na Terra, e você é ele, mas você tem um exército de bichinhos que são do tamanho de formigas que te ajudam, mas você usa eles pra jogar os inimigos, que são joaninhas, que pra você são gigantes, aranhas. E aí aqueles bichinhos bonitinhos estão te ajudando, eles andam atrás de você, cantando e tal, e você pega e joga eles, e eles morrem, e a alma deles sobe, e sabe, você fica num desespero que você não quer matar os Pikmins que eles estão te ajudando. Mas é tudo muito bonitinho, assim, com uma trilha sonora super gostosa, é um jogo que eu fiquei muitos meses jogando, e até agora eu não terminei. Todo jogo que eu jogo, assim, que mexe comigo, eu vou atrás do cara que cria, vou atrás do cara que fez a trilha sonora, baixo a trilha sonora, sigo todas as entrevistas que os caras fazem. Um dos mais recentes agora chama Killer 7. É um jogo que ele tem as cores bem chapadas, assim, ele tenta se distanciar bastante do mundo real, assim, ele dá uma impressão de que você tá num jogo mesmo. Ele é um jogo que vai mexendo com a sua cabeça, assim, ele tenta dar um clima meio pesado de terror. É um terror meio psicológico, assim, você tem medo de ter alguma coisa quando você vai virar na esquina, ou você não faz ideia de como vai ser o último chefe. O jogo é maravilhoso, eu fui atrás do criador, que chama Suda51, né? Goichi Suda. Fui atrás de todos os outros jogos dele, tem um outro mais novo chamado No More Heroes, vou comprar a sequência que vai sair agora no começo do ano. Ele fala, às vezes o personagem vira pra você e fala, você tá com o controle na mão, você que tá controlando as minhas ações, né? Como os jogos são muito fantasiosos, assim, ele fala, não, isso é um jogo. E aí você volta pro mundo real, assim. E aí você percebe como aquela experiência estava sendo profunda pra você, né? Como que aquela trilha sonora, como aquelas imagens todas estavam mexendo com você. Tive uns probleminhas, assim, esse WarioWare me causou um probleminha, que é um jogo rápido e que você tem que ficar olhando pro jogo, então eu tive um problema nos olhos, que minha musculatura não relaxava mais, de tão viciado que eu tava naquilo, e ficava lá mudando os negócios, aí eu tive que fazer fisioterapia no olho, imagina que coisa deprimente, né? Não, mas eu consegui parar na hora, entendeu? Então não é um vício ruim, eu percebi que tava me fazendo mal, parei de jogar. Jogo menos do que... Porque eu joguei todos os dias, de março até outubro, quando eu descobri que eu tava com esse problema. Todos os dias. Um jogo com essa velocidade não dá muito certo. Claro, tem gente que é muito mais viciada. Eu chego nem aos pés de se pegar um povo que morre jogando 36 horas seguidas, eu nunca vou conseguir fazer isso. Nunca. Eu não consigo ficar acordado 36 horas seguidas. Imagina. Eu já dormi jogando videogame. Quer dizer, meu corpo vence o vício. Eu não consigo, eu tô com sono, eu durmo jogando. Não tem essa de eu ficar acordado e perder o sono porque eu tô jogando. Você acha que sua esposa chegou a ter ciúme do videogame? Teve, acho que no começo era mais ciúmes. Que ela não sabia direito, né, o que eu fazia, o que eu conversava. Então foi muito ciúmes. Ela falou lá em casa, né? Pô, né? De repente você podia procurar um psicólogo. É coisa recente. Ela falou, porque você passa tanto tempo aí no jogo e às vezes você nem sabe o que quer, você não sei o que. Aí de primeiro momento eu fiquei bem fechado e não gostei. Mas não é uma doença, não tô doente, eu falava pra ela. Né? Mas depois eu refleti, fiquei pensando mais, e não é só doente que vai no psicólogo, mas pra bater um papo. Aí eu aceitei e fui atrás. Jogar um pouco não tem problema. Tem que saber regular, né? Dar uma dosagem.
mas eu sempre ultrapasso. Até hoje, assim, sempre ultrapasso. Mas eu acho que quanto mais o trabalho e a família e essas coisas exigirem de mim, eu acho que à medida do tempo, eu vou deixando mais o jogo. Mas é difícil, às vezes, ficar pensando, nunca vou jogar. Daqui a 10 anos, tanto jogo novo que vai ter coisas diferentes e eu não vou jogar. Acho estranho. Fica em casa jogando videogame ao invés de ir pra balada, né? Não tem muito como a gente não se considerar nerd. Mas a gente tem orgulho disso, né? Acho que é um hobby extremamente divertido e que faz bem, assim, se você souber como lidar. E a gente gosta de computador, gosta de tecnologia, gosta de videogame, gosta de boa música. Não tem como não se considerar nerd. Eu não tinha essa coisa de sair com os amigos pra ir beber, sair com os amigos pra ir pra um pagode. Eram coisas que eu nunca gostei, então eu normalmente ficava sozinho jogando. E aí quando eu conheci a Amora, a gente começou a conversar, a gente viu que a gente gostava de anime, que gostava das mesmas músicas e que gostava de videogame, que os mesmos jogos tinham mexido com a gente, assim. Os dois eram loucos por videogame e alugavam jogos e jogavam e a gente conhecia e ficava horas jogando e podia jogar junto, então pra mim foi maravilhoso, assim, porque ela, além de uma pessoa maravilhosa, ainda compartilha esse hobby, essa paixão comigo, né? Isso não tem improvisação do Beatles.